A pergunta de Luana Almeida, de Vitória, Espírito Santo. Do ponto de vista espiritual, poderia falar sobre a pandemia do coronavírus? Posso. O que me chama mais atenção é o seguinte: claro que o grau de mortalidade em relação à gripe comum é alto. E de forma genérica, falando sobre faixas etárias, está entre 2,3% de mortalidade, mas na China já começou a cair, está por volta de 1%. Mas isso porque acima de 80 anos são 14% de índice de mortalidade, a partir de 60 que é um pouquinho menos. Pessoas com menos de 40 anos é menos de 1%, já era quando era 2,3% genérico. É muito alto para vírus de gripe que está muito abaixo de 0, alguma coisa por cento. Pelo que eu me recordo, 0,05% de mortalidade nos Estados Unidos, 0,01% no resto do mundo, portanto, o mundo inteiro. Não sei o motivo, porque nos Estados Unidos é maior do que a média mundial, mas é um pouco maior. Pelo que eu me recordo, fiz uma pesquisa breve, que eu não me interesso muito pelo assunto. Mas eu noto uma coisa interessante sobre o coronavírus, que gera pânico em muita gente, e a gente não anda preocupado com milhares de crianças morrendo de fome todos os dias na África. Há um grupo de mais ou menos 30 mil de doenças relacionadas à inanição ou à subnutrição. Crianças estão morrendo aos milhares todos os dias. A cada 5 segundos, uma pessoa morre de fome. Esse tempo aqui, olha. A1, A2, A3, A4, A5. Alguém já perdeu a noite de sono por isso? Não. Tem gente que está sem dormir direito. Tem gente que está assustada ao trabalho. Tem gente que está cancelando viagem. Porque agora eu posso morrer. Criancinhas morrendo na África. Que pena, né? Que pena. Aí o mundo para se preocupar com a possibilidade pequena, de nós contrairmos ou sermos, por exemplo, um pardo percentual fatal, né? Daquele que sofre a parte letal da doença, e que venhamos a óbito. Nós todos vamos a óbito. Um dia, mais cedo ou mais tarde. O evento ali, americano, que é diferente do eventualmente no português, o falso cognato. Então, eventualmente pode acontecer ou não. Em inglês, o evento ali é cedo ou tarde acontecerá também. Cedo ou tarde, fatalmente é fatal mesmo. Todos morreremos fisicamente. Falamos isso no Fenômeno das Não Mortes. Todos nós vamos morrer. Se alguém entre nós aqui sofrer do coronavírus e algum de nós vier a óbito, era para ir. A gente pode estar jovem, atravessar a rua, sofrer um AVC de larga expressão. Um colega de faculdade de Direito desencarnou com 24 anos. E eu tenho professores daquela época que eram sexagenários, estão vivos até hoje, na casa de 90. Então, o que nos assusta é que agora não é aquela criancinha pobre, coitadinha, né? Coitadinha, a gente se sente tão bom. Oh, não gosto de ver cena de criancinhas esquálidas, negrinhas, coitadinhas, pobrezinhas, esquálidas. Aí não move um centavo para ajudar aquelas crianças. Ninguém perde a noite. Aí se emociona. Dizem que Nero guardava numa cápsula de cristal as suas lágrimas para a posteridade, porque ele se sentia muito sensível. Nero, um dos maiores genocidas da história da humanidade. Então vamos lembrar dos genocidas. A gente fica com muito ódio de Hitler. Me recordo uma moça que veio falar comigo e foi um teste de paciência, porque ela veio em lágrimas, porque ela tem um problema com Hitler. E ela viu Hitler como um bebê. E ela superou e perdoou Hitler. E eu quis perguntar na hora, mas não consegui, graças a Deus. Mas como o contato continuou, eu resolvi falar com ela. Você esteve em campo de concentração. Você viveu a Segunda Guerra Mundial. Você esteve em Auschwitz. Então você não sabe o que é perdoar Hitler. Pare com o seu complexo de santidade. Caia na real e comece a se ver como você realmente é. É claro que essa pessoa não ficou no salto quântico, não é? Esse tipo de verdade é difícil de ouvir. Mas isso é uma caricatura. Existem situações muito mais simples que nós vivemos. Nós nos assustamos, por exemplo, um acidente aéreo é assunto internacional. Um avião caiu.
Mas peraí, no avião pode ter um ministro, pode ter um bilionário, não é? Eu acho tão interessante quando vão separando as classes, né? Aí eu fico pensando, olha, na primeira classe a pessoa morre mais rápido, que está mais perto, se eu ver uma colisão, esmaga ali a cabine os que estão na primeira classe. Morre mais rápido. É uma bênção, porque morre com menos dor. Mais para trás a pessoa pode ficar sendo queimada viva por um tempo. Mas me parece sempre uma morte tão boa, gente, rápida. Eu penso assim, se não morrer dormindo, morrer numa queda de avião. Mas só que a queda de avião tem um problema, a descida. Né? Porque a hora da morte mesmo, os médicos dizem que não há tempo do sistema nervoso processar dor. Não há tempo hábil para isso. Então, na hora do impacto mesmo, apaga. Então, mas só que até lá, o pânico deve ser um pouco desagradável. Então, quando vínhamos da nossa peregrinação para os Estados Unidos, fomos com Marconinho, Vaguinho e Tio D, uma peregrinação a santuários de Nossa Senhora, na França. Na volta, eu estava no meio de uma concentração, e aí duas comissárias foram muito gentis comigo, me oferecendo água, etc. Tão amáveis, né? Interessante, muito bem, apesar de eu ser brasileiro, tão amáveis. Que bonitinho. Aí quando eu olho para a telinha à frente, nós não estávamos indo para o Rio de Janeiro, estávamos indo para Dakar, no Senegal, África. Fizemos uma mudança de 90 graus, é uma quebra completa assim na linha. O avião tinha dado uma socolejada estranha, daqueles aviões de voo transatlânticos são enormes, como todo mundo sabe. Então, para aquelas estruturas balançarem, alguma coisa mais séria aconteceu. Então, eu fui lá falar com a moça. Perguntei, chamei, você poderia me dizer qual foi o motivo da mudança de rota? Aí ela, um momento, por favor. Aí eu fiquei esperando. Ah, meu Deus, ela vai... Porque eu já tinha esse projeto de vida, né? Eu queria morrer de duas formas, ou dormir num acidente aéreo. Mas aí os rapazes dormiram e eu não ia acordá-los. Marconi não estava nesse voo com a gente. Marconi estava voltando num outro voo para os Estados Unidos. Nós estávamos vindo para o Brasil. Então, será que agora? Bem, vamos esperar. A moça demorou um pouquinho mais e aí eu percebi que houve agitação. A chefa das comissárias, uma senhora muito distinta, poliglota, que é bem comum, né? Como comissário de bordo, ela passou às pressas e voltou. Nada, agora é a minha hora de ir lá. Quando eu chego, ela está ao interfone falando com o capitão. Ou seja, eu era o primeiro passageiro a provocar a pergunta. Foi o que eu deduzi. Porque estava todo mundo dormindo e eu acordado. Porque normalmente eu sou muito vígil, durmo pouco, fico mais acordado. Então, o que aconteceu? Não é porque as autoridades brasileiras assim mesmo disseram, tá? Até se vocês pesquisarem na internet, esse voo tá um mistério completo, ninguém sabe o que aconteceu. As autoridades brasileiras disseram que alguma coisa foi embarcada, que não é autorizada a descer em território brasileiro. E o capitão decidiu mudar o percurso e descer essa alguma coisa em Dakar. A conversa mais esfarrapada que eu já vi sobre uma mudança brusca de rota de um avião, numa viagem transatlântica, um gasto de combustível inominável. Faço essas viagens para cá desde 96 com frequência, para a Europa algumas vezes, embora menos. Nunca vi nada parecido, nem ninguém me dizer algo parecido. Então, mas eu queria... Ela primeiro perguntou, você quer falar em português? Olha que coisa linda, ela ofereceu uma francesa. Você quer falar em português ou em inglês? Porque eu tenho tristeza de não falar francês. Aí diz, escolhe o que você quiser. E a gente falava, em algum momento inglês, em algum momento português. E teve um momento que eu perguntei nos dois idiomas, porque ela não queria perguntar, não queria responder. O problema, finalmente, é no meu governo ou no seu? Porque estava começando a greve na França. Aí ela ficou calada. Bem, então a questão, vou voltar à pergunta inicial. Está tudo bem com a aeronave? Sim, senhor! Completamente, o senhor fique completamente tranquilo que não tem nada com a aeronave. Eu tenho um problema com a aeronave. Olha, eu gostaria de dizer que elas são treinadas para não gerar pânico. Eu não vou falar com ninguém. Vai ficar comigo.
Mas vou fazer a pergunta de novo. Está tudo bem, que só queria saber. Eu não vou acordar. Imagina se eu acordar Delano ou Wagner. Os dois estavam lá. Delano numa cadeira, numa fila à frente e Wagner do meu lado. Imagine se eu acordar para eles ficarem nervosos. Eu faço minha prece, sei da minha convicção na imortalidade da alma e saberia que o momento ruim seria a descida para o acidente, né? Então, essa parte ia ficar comigo que eu pudesse. Quando eles dissessem, acorda todo mundo para ficar em posição de segurança, aí não ia ter jeito. Mas o que eu pudesse guardar para mim, guardaria. Mas eles não acreditaram. Elas eram duas. Não, veja bem, eu estou bem. Eu não estou em pânico. Dá para notar? Eu só quero saber se realmente, que eu vou fazer minhas preces, me entregar a Nossa Senhora, não é? Me preparar para a hora da morte. Uma coisa assim. A morte física é uma coisa normal. Comer o banheiro, comer dormir. Pronto, chegou minha hora, vamos orar. Esperar que beleza. Deixei, psicografei durante 32 anos, está tudo aí. Eu deixei uma obra, vamos orar, nos entregar para ir para um bom lugar, ir para uma enfermariazinha, acordar com uma avó minha tomando conta de mim, uma coisa assim. Visualiza essas coisas boas, não é? Porque não vai para necessariamente uma região infernal. Se a gente está dedicado ao bem, merece para uma enfermariazinha, ser visitado por uma vovó, um vovô, uma coisa assim. Me preparar. Eu queria ter essa informação para me preparar, né? Então, eu não vou comunicar a ninguém. Eu garanto que eu não vou acordar nenhuma pessoa, nem o meu esposo que está do meu lado. Deus me livre. Para que deixar Wagner nervoso? Para que tradução? Deixa ele dormir até a última hora. Agora vamos ficar em pré, segura a mão. Então vamos orar. Chegou a hora de passarmos junto, porque ele disse que quer. O sonho dele é morrer junto comigo, né? Então, nosso sonho, vamos morrer juntos. Pronto. Vamos passar para o outro lado. Segura a mão, vamos fazer uma prece. Ia chamar teu D. Ele estava na fila, segurando o ombro teu D, a mão, vamos orando. Mas eles não me deram essa informação, essa confirmação. Ficamos mais de 3 horas, ou foi aproximadamente isso, não foi today, né, em solo, de Dakar, Senegal, na África. Obviamente, para descer essa coisa, 3 horas, gente. Obviamente estavam fazendo reparos na aeronave. Foi isso. E não quiseram nos informar. Alguém poderia processar que houve alguma negligência da empresa, alguma coisa assim, não é? Porque se fosse dizer qual foi o motivo do problema, alguma coisa do problema que aconteceu envolvia problemas, eventuais implicações legais, foi o que eu deduzi. Mas nada mediúnico. Não perguntei aos espíritos, essas coisas não se perguntam aos espíritos. Apenas foi uma dedução. Então, a morte vai acontecer. É uma questão de tempo. Mas a morte é uma libertação. Sai desse mundo com tantas contradições, com tantas injustiças, sofrimento de toda forma, sofrimento físico, emocional. A gente dá o nosso melhor, a pessoa joga a sua hostilidade e ódio de volta. É horrível. Principalmente se a pessoa é um pouquinho do bem nesse mundo cheio de porcariada, como a gente sabe. Então se libertar. Já? Que beleza. Eu podia ficar mais 30 anos decadente, né? Cada vez mais velho, cada vez mais doente. Mas, que bom. Já que eu tô com quase 50, chegou a minha hora. Que presente, vou merecer? É prêmio? Se é prêmio morrer a hora assim, pode ser prêmio, né? Ou suspensão, porque é uma honra. Atenção, eu falei isso, é o lado emocional, pessoal. Ai, que prêmio, olha, sair daqui logo, ir para outro lado, ao lado da luz, é para isso, gente. Se a gente é do bem e sabe que é do bem, está a serviço do bem, vai para um lugar com pessoas só do bem. Imaginem, um lugar onde todo mundo é grato, respeitoso, sincero, ninguém está fazendo jogo, ninguém está manipulando. Imagine a vibração de um lugar desse. Mesmo que isso enfermaria. Acordar com minha avó paterna, por exemplo, que acho que era uma pessoa muito virtuosa, ouvir a voz dela que eu não ouço desde 2001, ela com um Benjaminzinho, aí eu não abro os olhos. Que eu falei isso para meu pai recentemente. Olha, você vai acordar um belo dia ouvindo a voz de vovó Cacilda, é o nome dela. Benjamin, que ele também se chama Benjamin. Benjamin, aí você não vai conseguir abrir os olhos logo. E aí então, você está aqui, viu? Estou aqui com o seu lado, estou segurando sua mão. Mas está tudo bem. Você passou por essa grande cirurgia, por isso que a gente volta devagarzinho, né? Que é uma cirurgia de corpo inteiro, né? Tirar do corpo inteiro. Se a gente tira, como eu fiz em 2015, só uma vesícula, a gente passa um tempão lá sedado no hospital, vocês imaginam tirar o corpo todo. A gente se tirar o corpo inteiro, né? Então, olha, tá tudo bem, mas eu tô aqui. Já pensou? Aí meu pai ficou olhando para mim como se estivesse vendo um quasar. Aí mudou de assunto. Então, mas o preparo está aberto. Ele é aberto. É um cético mesmo. O cético é uma pessoa aberta, agnóstica. Não nega. Até que me provem o contrário, pode ser. Não posso garantir que não seja. Né? A ideia é essa.
Então que nós busquemos viver esse, se não é o céu, é um purgatóriozinho, é um oásis. Então que nós escolhamos essa interpretação, esse foco de felicidade e transformar em oásis, o oásis de nossas vidas, pequenas iniciativas. Nós podemos fazer um pouquinho todos os dias, plantar uma arvorezinha, uma fruteira, ou uma planta que seja só um jasmineiro, que produz uma flor, que deixa uma fragrância no ar. Pequenas iniciativas nos fazem a felicidade e a infelicidade. A gente pensa em grandes lances, grandes acontecimentos. Eu soube de um caso horrível, de um casal que tinha uma criancinha, um filhinho, que fazia um barulho horrível, incômodo. Quem tem filhos e filhas sabe que às vezes são muito incômodos criancinhas. Ele ficava fazendo barulho com a porta. Abre, fecha, para menino, fulano, para com esse barulho. Abre, fecha, abre, fecha, abre, fecha. A criança morreu de câncer aos 4 anos. Esses pais vieram relatar a uma conferencista que volta e meia se pegavam um ou outro fazendo barulho da porta para lembrar-se, com saudade, da irritação que a criança causava. Então, pequenas iniciativas, pequenas coisas do cotidiano são tão menosprezadas, tão menosprezadas. A gente pode sentir falta das pessoas só quando for tarde demais. Uma coisa que me chamava a atenção e que eu já pedi depois que eu não fizesse, quando a gente se despede lá em casa, aí Wagner está saindo, o Delano está saindo, aí eu fico atrás da janela gradeada no Brasil, né? A gente fica dentro da prisão, a prisão é a casa, né? Quem está fora é que está livre. E aí então eu me despedindo até o portão fechar, sempre pensando, pode ser a última vez que eu estou vendo. Que dramático, né? Não, isso é realista. Eu não sei se eu vou ver de novo. Aí a Eugênia disse, depois de alguns anos eu fazendo isso, tinha quase 10 anos já de relação com Wagner, parem. Em vez de você pensar pode ser a última vez, fique feliz quando ele chegar e curta que pode ser o último dia. Em vez da despedida na saída, o cumprimento na chegada. Olha que interessante, mudar a perspectiva. Hoje, meu esposo ou minha esposa está chegando em casa do trabalho. Vou curtir. Eu não sei se amanhã ela ou eu, ele ou eu estará no mesmo corpo. E mais, os dois podem morrer no mesmo acidente, na mesma hora, e cada um ir para plano diferente. E a gente não se vê pelos próximos 150, 250 anos. Então vamos pegar um exemplozinho bom. Emmanuel, um dos guias espirituais do cristianismo brasileiro. Guia espiritual de Chico Xavier. Segundo relatos de pessoas muito próximas a Chico Xavier, dito pelo próprio Chico, a fonte é segura, posso garantir porque Eugênia endossou, uma vez na semana, por causa de seus extensos méritos na divulgação do cristianismo no Brasil, uma vez na semana, durante 1 hora apenas, ele tem direito de conversar com o eterno amor de sua vida há séculos, que aparece no livro há 2000 anos, Lívia. Ela está num nível tão alto que ela tem que descer com muito sacrifício a um plano. Ele sobe ao máximo que ele vai e durante 1 hora apenas eles conversam. Ele tem direito a isso só, 1 hora por dia. Aqui está todo mundo preso nos mesmos corpos, mesma frequência, né? Corpos físicos. Desencarnados e desencarnadas. A gente vai tomar tanto susto. Porque a gente pega assim, aquela pessoa muito inteligente, conhece muito espiritualidade, nossa, é um ser de luz, certamente. Ou então aquela outra grosseira, que pessoa insuportável. E às vezes a pessoa é grosseira sem intenção de atacar, sem intenção de zombar, de humilhar. Ela é só franca. Essa pessoa pode estar em melhores condições do que a outra que sorri muito, a fachada, sou boazinha o tempo todo. Colocando situações extremas. Há muitas sutilezas, essas situações são mais fáceis de entender. Há muitas sutilezas aí. Nós saímos do corpo físico e não sabemos quando vamos nos encontrar com nossos entes queridos. Mas, está perto de eu morrer.
tá perto de ir pro outro lado. Aí, bem, a gente pode receber uma visita. O que eu falei, meu pai às vezes assiste o programa à distância. Então, gordo, como eu falo carinhosamente, gordo, só tem um detalhe sobre a vovó Cacilda acordar, você caso esteja assistindo, que ela pode dizer, Benjamin, estou aqui até você acordar. E quando você acordar, completamente gordo, eu chamo meu pai de você desde criança, não tem jeito. Tentaram todo jeito chamar de senhor, não entendia, porque eu não era chamado de senhor também, então eu chamava de você. Que criancinha difícil, né? Até hoje, né? Eu sou uma criancinha difícil. Então, graças a Deus, por isso me botaram nesse trabalho, que é mais difícil do que eu. Aí, então, quando acordar, agora eu tô indo embora, você já acordou? Aí ela vai pro plano de onde ela vem. E ele fica num plano mais normal, né, de consciência. Nós não sabemos se vamos conviver com os esposos, os filhos, as filhas, os irmãos e as irmãs, com quem convivemos aqui, porque essa é uma das funções das encarnações. A heterogeneidade evolutiva. Tá todo mundo junto. Do outro lado, cada um vai pro seu plano. E aí que a gente vai tomar susto. Mas, dona fulana, mas eu jurava que era uma alma santa. Ou quase isso. Pois então. Mas aquela criatura, pois então. Não estou dizendo que eu não entro nessas surpresas, não. Todos nós vamos tomar. Algumas a gente tem ideia. Outras não.